Bons dias, que me perdoem os meus vizinhos espanhóis, que eu tenho aqui ao lado, e os meus seguidores espanhóis, mas hoje vou falar em português. Em português já assim um pouco misturado pelos anos que já levo aqui, mas o tema que me leva a falar aqui no Dissertando de hoje tem a ver com as eleições em Portugal e portanto, pois, uh, terei que falar em português. Hum, Logicamente eu não votei, porque estou longe, não sou por estar longe, por acaso nestas eleições não poderia votar, porque não há voto por correio, mas mesmo que eu pudesse votar, não o faria. Não o faria porque não vivo aí, não contribuo a nível de finanças em nada aí, hum, e sinto-me completamente à margem. Em todo caso, tenho direito à minha opinião, logicamente, e como jornalista, depois a ser a minha análise às eleições, ao ato eleitoral de ontem. E nem sequer vou entrar pela situação de que se deveria eventualmente ter adiado a data das eleições por causa da pandemia do Covid. Não vou entrar nesse campo. Pronto. As eleições se realizaram. Penso, pelas imagens que aqui em Espanha passaram, que foram feitas com segurança, com distância social, como se chama aqui. E penso que sim, claro que terá havido alguns abusos, porque sempre há. Sempre há abusos, sempre há gente que não respeita, sempre há gente que ainda não compreendeu a importância e a gravidade do Covid. E não podemos dizer que são jovens ou que são maiores, não. Para essas pessoas que normalmente os negacionistas e toda a gente que não toma cuidado, revelando, sinceramente, direito à sua opinião, mas uma tremenda falta de inteligência, pois aqui em Espanha tem um nome muito concreto, são os gilipollas. Não vou entrar por aí. No que diz respeito realmente às eleições, as eleições de ontem não tiveram, para mim, e ainda bem, nenhuma surpresa. Pois Marcelo Rebelo de Sousa, 60 como 70% dos votos, é uma vitória avassaladora. À primeira volta, porque a segunda volta seria uma tonteria completa, porque pelo gasto, pelas despesas e por tudo isso, e porque uma vez mais se iam juntar as pessoas e tudo isso. Eu falo muitas vezes com os amigos que eu tenho aí em Portugal, e sempre lhes fui dizendo que, visto desde fora, de uma forma mais desapaixonada, Marcelo Rebelo de Sousa foi talvez o segundo melhor Presidente da República que Portugal teve depois da Revolução dos Escravos. E digo o segundo porque, ainda que em situações e circunstâncias diferentes, tivemos um que realmente não poderá, penso eu, ser superado em todo o resto da história presente e futura de Portugal, que foram Ramalhianos. Claro, repito, graças também às circunstâncias que eram completamente distintas. Mas Marcelo Rebelo de Sousa cumpre tudo o que se pede de um Presidente da República. É um indivíduo culto, muito culto, é um indivíduo simpático, um indivíduo, como se diz aqui em Espanha, capichano, ou seja, um indivíduo que é muito cercano, se acerca muito às pessoas, sem grandes, enfim, reparem que ontem entrevistaram-no quando fechou o ato eleitoral e ele se dirigia à sua casa, no seu carro particular, à sua casa particular, conduzindo ele mesmo, tal como foi conduzido o seu carro para ir votar, tudo isso. Portanto, infelizmente consideramos um Presidente da República atípico. Atípico porquê? Porque assim deviam ser. É um bom representante da nação que é isso, e não mais que isso, se pede a um Presidente da República, já que poderes não tem. Como sabeis, ele não tem qualquer poder de decisão, tem poder de veto, mas o poder de veto de qualquer lei que saia da Assembleia da República, a única coisa que faz é que a lei volte à Assembleia da República, volte a ser votada. E se voltar a ser aprovada, pois já não pode dizer nada. Mas estas eleições
transmitiram muita coisa. Transmitiram, basicamente, o estado cardíaco da política nacional e das diferentes correntes da política nacional, da esquerda, da direita, do centro, que são conceitos que cada vez mais se vão misturando, se vão difuminando e se vão tornando difícil de dizer isto é direita, isto é esquerda, tal como os conceitos dos anos 70, 80 de comunismo, fascismo, capitalismo e socialismo, pois perdem um pouco a definição. Fascismo não, perdão, eu retiraria fascismo desse grupo. Primeiro, já não é nestas eleições, já as outras se notaram que a extrema-direita vai subindo. Isso é preocupante. Aparecer alguém como André Ventura, com o discurso que tem André Ventura, que eu não tentarei não fazer muitos qualificativos como jornalista, como pessoa, pessoalmente, para mim é um discurso vomitivo, mas eu não tenho porque, enfim, como periodista, meter isso na minha análise. É perigoso e não. Vamos a ver. O discurso de André Ventura é um discurso perfeitamente démodé, ultrapassado no tempo, perigoso, isso sim. É um discurso populista, um discurso despótico, falando muito do passado, e falando do passado de uma pessoa que, pela sua idade, não viveu. Por se o tivesse vivido, sabia que no tempo do Salazar nunca poderia aparecer, aparecer sim porque apareceram, mas nunca poderiam chegar às eleições um personagem com uma ideologia totalmente contrária à que estava nesse momento. Ou seja, ele seria, neste caso, um comunista no tempo do Salazar, porque seria a oposição, e por isso simplesmente Salazar não lhe permitia falar, não lhe permitia estar livre, e das duas uma, ou terminava em Caxias ou ia até França ou Alemanha, exilando-se. Depois, André Ventura, que não tenho o prazer de conhecer, nem o prazer, nem o desprazer, nem o interesse em conhecer, peca, não é o único, peca por uma tremenda falta de inteligência política. E porquê inteligência política? Um político inteligente deveria saber que se faz um discurso ofensivo, se faz um discurso em que perde completamente as noções de educação, já não digo nada mais, para com outros candidatos, a única coisa que está a fazer é alimentar os outros candidatos. Porque quanto mais irascível, quanto mais veneno se emana num discurso, mais o veneno se volta contra quem faz esse discurso. E é o caso de André Ventura, e foi o caso. Mesmo assim, conseguiu 11%, 11,90%, quase 12%, que é preocupante. Depois, mira, Ana Gomes. Ana Gomes representando, é do Partido Socialista, mas o Partido Socialista apoiava Rebelo de Sousa. Parece inofensiva esta situação. Parece. Mas não é. E não é porque revela fragmentação, dispersão, quando deveria, numa destas épocas, e ainda por cima com uma pandemia como temos em cima, deveria manifestar-se coesão, união. Não. Mesmo assim conseguiu 12,97. 12,97 é um bom valor. Dos outros candidatos, eu não vou falar, embora Vitorino, Tino, sempre me cai muito bem, sempre me cai bem, sempre é muito simpático, é uma figura, enfim, mas claro, 2,94%. E quase que a verdadeira vitória foi da abstenção. Quase, e digo quase porque da abstenção estou aqui a ver os números, 60,51%, quando o Marcelo teve 60,70%. Pronto. O problema da abstenção é um problema preocupante. De todos, talvez, o mais preocupante. E se pergunta muitas vezes porquê a abstenção, cada ato eleitoral marca mais pontos que o ato eleitoral anterior. Porquê passa isto?
Bom, e quem tem a culpa de tudo isto? É fácil, a resposta é fácil. Quem tem a culpa da abstenção? Os políticos. Os políticos que têm uma atuação de tal maneira que leva a que as pessoas fujam, se fartem, passem completamente da política e percam um pouco a noção da importância que é a política, concretamente um ato eleitoral. Eu tenho pessoas relativamente próximas em Portugal que, pura e simplesmente, não votam. Conheço pessoas que nunca votaram na vida. Isso, para mim, é grave. Porque, mais que um direito, é um dever. E deveriam pensar, todos aqueles que não votam, que quantas pessoas morreram, foram torturadas, foram presas, estiveram na prisão anos e anos por lutar pelo direito a votar livremente. Que mais não fosse por uma questão de respeito histórico, toda a gente, pelo menos que vive em Portugal, toda a gente deveria votar. Até porque não votando, perdem a autoridade moral ou a capacidade moral de poder criticar os que ganharam e não ganharam as eleições. Que não estão de acordo com nenhum partido vigente, que não estão de acordo com nenhum político vigente, pois vão, votam em branco, fazem uma cruz, o que queiram, anulam o voto, mas vão com uma questão de respeito para com os nossos antepassados, e que realmente num passado não foi assim não está assim tão longe no tempo, padeceram bastante para conseguir ganhar esse direito. Mas a quem interessa a abstenção? Basicamente, se pensares um pouco, a abstenção, pois, interessa aos partidos políticos. Sim. Praticamente a todos. E porquê? Quando se pensa em fazer uma eleição, logicamente os partidos políticos começam a olhar para dentro e a fazer contas. Que possibilidades temos, que não temos, quais são os nossos objetivos. Pronto. Há 3 grupos de eleitores na altura de preparar um ato eleitoral. 3 grupos. O primeiro grupo, os filiados nos partidos. Mas estes não trazem preocupação. Estão filiados, estão cadastrados, há um número e os partidos já sabem quantos têm. Podem que percam 2 ou 3 ou 20 ou 30. Sabem que aqueles estão certos. Qualquer partido tem o seu grupo certo. Depois tem os simpatizantes que não estão filiados. Que mais ou menos estão controlados em número, mas não se pode ter uma certeza porque não há um registro. E cuidado que, às vezes, os não filiados chegam, incluso a pastas ministeriais, o que não tem nada em contra. E depois tem o verdadeiro peso das eleições. Os indecisos. Os indecisos são realmente o ponto mais forte de qualquer preparação do ato eleitoral, porque podem fazer equilibrar ou desequilibrar o prato da balança de qualquer partido que se está preparando. E são difíceis de controlar. Depois, mais do que difíceis de controlar, são muito voláteis. Qualquer episódio, qualquer acontecimento muito perto do ato eleitoral pode mudar tudo. Porque o indeciso é exatamente isso mesmo. O indeciso. E às vezes os indecisos são indecisos até estarem na cabine de voto para porem a sua cruzinha. É claro que interessa aos partidos políticos que os indecisos não votem. Porquê? Precisamente como é um valor que nunca se sabe bem para que lado poderá ir, pelo menos se não votam, eles têm os outros 2 grupos que eu falei, têm os filiados e os simpatizantes, que esses já sabem com que podem contar. Portanto, não se deixem enganar. As abstenções interessam aos partidos políticos, porque assim é mais fácil controlar um ato eleitoral. 2 ou 3 pontos rápidos para terminar. Primeiro, não se compreende que não seja possível o voto por correio no caso das presidenciais. Não se compreende. Não se compreende porque que seja obrigatório o voto presencial, já não estamos nessa época. Mas eu não compreendo, aqui em Espanha passa o mesmo, porque é que não se estuda uma maneira segura de se poder votar por internet, por exemplo. Alguma segurança será possível ter, digo eu.
A informática, pois vai evolucionando, vai evoluindo cada vez mais. Por isso, se querem que a abstenção baixe, pois comecem a estudar um pouco isso. Depois, outra coisa que eu nunca compreendi. Porque é que você, para ser candidato à presidência da República, tens que ter no mínimo 50 anos? Porquê? A juventude não tem direito a acesso. Não tem um ponto máximo. Ontem, por acaso, escutava de uma das candidaturas alguém que dizia se Afonso Henriques ressuscitasse, com os anos todos que tem, podia-se candidatar a Presidente da República, porque não há topo máximo. Mas qualquer indivíduo com menos de 50 anos não se pode candidatar. Eu acredito que 18 anos não é idade para realmente uma candidatura coesa, mas a partir dos 21, se querem, seria uma boa data. Por que não aceitar há jovens muito prometedores? Há jovens muito prometedores. E penso que a política, a nível mundial, está necessitando de sangue novo, sangue fresco. Porque os que já estão, pois já sabemos com o que podemos contar. E pronto, ontem, desde Sevilha, eu estive seguindo o RTP, até ter mais ou menos ideia de números mais ou menos concretos. E, pessoalmente, disse e repito, estou contente com os resultados e sigo pensando que Marcelo Rebelo de Sousa é o segundo melhor Presidente da República que Portugal já teve até hoje. Por isso, pelo menos 4 anos, não poderá estar mais que isso, mas os próximos 4 anos que siga trabalhando e funcionando como até agora. Este foi o Dissertando de hoje, em português, como se impunha, para os meus praticamente conterrâneos aqui espanhóis. Isto vai sair no canal de YouTube, em que poderão pôr as legendas, os subtítulos, e poder traduzir alguma que outra palavra que não tenha compreendido. Bom, meus senhores, tenham cuidado, o vírus siga por aí, os números estão como estão. Vejam que Portugal já foi o país com melhores números da Europa, neste momento é o pior, ou o penúltimo pior. Nós, aqui em Espanha, estamos logo a seguir, também não estamos muito longe, e isto é preocupante. Isto é preocupante. E têm que meter na cabeça que têm que se proteger, mas mais do que proteger-se a vocês, têm que proteger os que estão ao vosso lado. Fiquem bem, aproveito para desejar e a dizer um bom ano, um ano com saúde, e ficamos por aí. Obrigado pela vossa atenção, até uma próxima.